Bom, turma, estamos aqui para discutir mais um assunto e o de hoje é sobre as migrações, tá? Eu tenho aqui duas imagens bem chocantes que mostram esse processo migratório que ocorre nas últimas décadas. Que as migrações sempre ocorreram ao longo da história da humanidade, sempre ocorreram as migrações. Então, o que são as migrações? É o deslocamento populacional, é o deslocamento de pessoas. Então, esse deslocamento populacional, chamado de imigração, ele vai ocorrer por diversos motivos, por diversos fatores. Então, as pessoas emigram, ou seja, elas migram por algum motivo ou razão, que as principais estão ligadas a questões econômicas. Aqui eu tenho dois exemplos de uma travessia, né, de imigrantes. Aqui, pelo que a gente percebe, são pessoas que estão migrando ilegalmente, né? Olha as condições que eles estão, muitas vezes as pessoas pagam para chegar ao seu destino, eles vão para lá em busca de melhores, a gente vai discutir condições de vida, né? Aqui tem um processo de imigração terrestre, onde as pessoas enfrentam filas. Filas ficam nas fronteiras dos países, fazendo às vezes acampamentos, são proibidos de entrar e gerando sérios problemas sociais. Nas últimas décadas, principalmente na última década, muitos conflitos e problemas econômicos em algumas nações e conflitos internos políticos acabaram gerando um processo migratório muito intenso, né? Nós tivemos um caso bem próximo a nós aqui, além do Haiti, mas mais recente nós temos os venezuelanos que acabaram gerando sérios problemas sociais na fronteira do Brasil com a Venezuela, justamente devido a essa intensa vinda de imigrantes fugindo do seu país por diversas razões. Bom, as migrações elas são classificadas dessa forma. Quanto à área, ou seja, elas podem ser internas, podem acontecer dentro de um país, dentro do estado ou região, ou podem ser externas ou internacionais, ou seja, migrar de um país para outro. Quanto à forma, elas podem ser voluntárias, eu vou por livre e espontânea vontade, ou eu vou para lá de forma forçada. Fui expulso do meu país ou fugindo de alguma coisa, de algum conflito. Quanto à legalidade, elas podem ser legais, né, ou clandestinas. Aquelas que as legais, quando você recebe a autorização do governo através de um passaporte da nação que você vai, seu passaporte, dá entrada no visto e o país acaba autorizando a sua entrada como permanente ou como temporária ou como turista. Então existem diversas formas de você entrar em um país, né? Mas a migração está relacionada a você ir morar permanentemente, então você teria que ter um visto de permanência. Isso seria as migrações legais. A ilegal eu entro sem autorização do governo e de forma clandestina, tá? Quanto à duração, que eu já falei, ela pode ser temporária, se eu vou como turista, ou vou a trabalho, ou a estudo, né, intercâmbio entre países, ou ela pode ser definitiva ou permanente, tá? Aqui eu tenho algumas ilustrações para demonstrar algumas das causas das migrações. Bom, as principais causas das migrações estão relacionadas vamos imaginar essas duas imagens aqui, tá? Está relacionada a melhores condições de vida, você migrar por melhores condições de vida e melhores salários. Então, ou seja, no geral, a maior parte das migrações estão relacionadas a questões econômicas. É certo que a questão econômica aqui, como vocês estão vendo, vai gerar um problema social, né? Se o cara não está bem, ele vai procurar um local melhor para viver, ou tentar procurar. Então, a principal causa da migração são econômicas, mas existe também as questões políticas, né? Perseguição política. Nós tivemos na época da ditadura militar muitas pessoas que foram ter que deixar o país, o Brasil, ser expulso. Nós tivemos até recentemente, vai ser lançado agora um documentário sobre Caetano Veloso e Gilberto Gil, que foram, na época da ditadura militar, foram obrigados a deixar o país por questões políticas. As guerras também são muito comuns, principalmente no mundo mais recente, apesar da gente não ter, graças a Deus, ter tido mais guerras mundiais, mas nós temos vários pequenos conflitos dentro de alguns pontos ou nações
do planeta, geralmente relacionadas a disputas internas pelo poder. Isso gerando lutas armadas que gerou a migração de muitas pessoas para outras regiões. Sobre guerras entre nações, a gente pode citar nas últimas 2 décadas, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, a guerra da Síria, né? São conflitos que acabaram fazendo muita gente, a Líbia também, fazer muita gente migrar para outras regiões. Tá? E eu tenho aqui a questão das catástrofes naturais, como terremotos, tá? Ou furacões, principalmente terremotos. E aí eu falei o Haiti, nós tivemos aqui no Haiti um terremoto que, no Equador, aqui também, próximo ao Brasil, nós tivemos um grande terremoto que acabou agravando sérios problemas relacionados à população em geral e acabou, mesmo a ONU, né, e a OMC mandando ajuda, né, através da Cruz Vermelha, muitas pessoas deixaram o país e algumas vieram até para o Brasil. Tá? Aqui, os exemplos estavam mostrando, aqui eu tenho uma questão das causas, né? Eu vou passar esses slides para o grupo de vocês. E aqui eu tenho algumas das consequências desse processo migratório. Bom, aqui nós vamos citar uma de cada um para não ficar muito comprido o nosso vídeo. Nas áreas de partida, onde você sai, porque nós temos áreas de atração populacional e áreas de repulsão populacional, ou seja, eu saio, áreas que eu saí e áreas para onde eu fui. Então, nas áreas de partida, eu vou ter quais consequências demográficas relacionadas à população? Diminuição da população absoluta e da densidade demográfica. Ora, se muita gente sai, então vai diminuir a população absoluta e a população relativa daquele local. Questões econômicas. Diminuição da população ativa, porque muitas pessoas em idade de trabalhar vão procurar emprego no local para onde ela migrou. E entrada de moeda estrangeira. O que é isso? Eu vou morar em outro país, porque eu estou passando necessidade no meu país, então o que eu ganho lá eu envio para os meus familiares que ficaram aqui. Então entra mais divisa de outros países. Né? Demográficas. Nas áreas de chegada. Aumento da população. Se diminui na área de saída, vai aumentar a população relativa e a população absoluta das áreas que receberam. Econômicas. Aumento da população ativa e possibilidade de desemprego. Certo. Ora, mais gente em idade de trabalhar chegou. Né? Mais gente em idade de trabalhar chegando, essas pessoas... há a possibilidade de aumentar o desemprego. Ou seja, porque o mercado não vai conseguir absorver todo mundo. Então, assim, vai ter um aumento, pode ou não haver um aumento do desemprego. Né? E isso aconteceu na Europa durante algumas décadas. A Europa incentivou até a vinda de imigrantes de outras nações. A população envelhecendo, né? Devido à transição demográfica, faltando a mão de obra. Só que no final do século XX aconteceu o quê? O desenvolvimento da tecnologia, aumento da população, crises econômicas que o mundo passou a ter. Então, problemas econômicos levou à redução do emprego nessas nações. Então, o desemprego cresceu nesses países do continente europeu, o que gerou uma coisa chamada de xenofobia para com pessoas vindas de outras áreas, principalmente do continente africano. Então, a xenofobia cresceu muito na Europa, justamente provocado pelo quê? Pelo aumento do desemprego, em que a população local culpava os imigrantes da falta de emprego, que não era bem o caso, porque os imigrantes, a maior parte deles, vão trabalhar em serviços que a população local, por ter um maior nível de conhecimento, não querem. Isso na teoria, tá? Na prática é diferente. Sociais, dificuldade de integração, conflitos sociais. É isso que eu acabei de falar, citei como exemplo a xenofobia no continente europeu, onde você vai ter, se você tem xenofobia, se você tem preconceito ou discriminação com imigrantes, você vai acabar gerando conflitos entre esses povos. Foi o que aconteceu no norte do Brasil com alguns venezuelanos. Alguns foram atracados, agredidos fisicamente pela população local de algumas cidades do norte do Brasil, num processo que
que levou até a muitos venezuelanos voltarem para o seu país, mesmo não tendo possibilidades lá de melhoria, porque fugindo até da violência, dos conflitos que aconteceram em algumas cidades, devido à chegada destes. Bom, aqui eu tenho um gráfico, resumidamente, para explicar que nós temos as migrações internas e externas, né? As migrações internas nós vamos ter o êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para morar nas cidades. Eu tenho a transumância, que a transumância é quando você, vamos imaginar, eu sou um trabalhador rural aqui e tem aqui em Frutuoso e tem o corte da cana-de-açúcar na zona da mata do Rio Grande do Norte. Então quando chega no período do corte, 3, 4, 5 meses eu vou para lá, eu passo 6 meses, 7 meses, 8 meses trabalhando, migro para lá para trabalhar, para ganhar alguns recursos, e eu depois, outra parte do ano, eu vou retornar e realizar as atividades que aqui então relacionadas à agricultura. Então esse é um processo de migração pendular, onde a população habita um tempo, né, em uma área e depois ela retorna a outra. Transumância. O outro exemplo é a migração pendular, que é justamente, isso acontece em grandes centros urbanos, onde você tem as áreas metropolitanas. Vamos imaginar Natal e Macaíba. Você tem Natal, vamos imaginar que Natal, você trabalha em Natal, né? Grande parte das pessoas trabalham no comércio de Natal ou em alguma indústria na fronteira de Parnamirim e Macaíba. Então você vai trabalhar no comércio de Natal, passa o dia trabalhando em Natal e à noite você retorna. Então a cidade ali próxima, aquela cidade menor, mais próxima, que é polarizada pela maior, ela acaba passando a ser somente dormitórios. Então você tem uma migração diária de ida e vinda. Isso é o que a gente chama de migrações pendulares. As migrações externas se dividem em imigração, quando eu saio, emigração quando eu saio, e imigração quando eu entro no meu país, um país que não é o meu de origem. Então, emigração com a saída, com entrada da população, tá? Bom, a atividade eu vou postar mais tarde para vocês, tá bom? No grupo.